Aqui há uma glória bem maior, o sobrenatural de Deus. Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui supridos. E obrigado porque estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, porque o Senhor já proveu tudo para nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor já foi no nosso amanhã. E nós temos, Pai, a plena convicção, a plena certeza que os nossos dias daqui para frente só vai melhorar cada vez mais, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós estamos prontos para viver o favor do Senhor sobre nossas vidas todos os dias. Obrigado, Pai, que nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos crescer cada vez mais por causa do Senhor. Obrigado, Pai, nós temos o coração grato, Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Pai. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso amor ao Senhor. Nós declaramos, Pai, que hoje será um culto extraordinário. Cremos, Pai, queremos provar e ver dos teus feitos aqui neste lugar hoje. Cremos, Pai, em curas, cremos, Pai, em milagres, cremos em conversões, cremos, Pai, no melhor de Deus, o favor de Deus operando, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Recebe toda adoração, recebe todo louvor, recebe toda a gratidão de um povo que te ama, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de celebração. Estamos aqui para provar e ver o favor de Deus sobre nossas vidas. Eu tenho certeza que você já tem provado e tem visto, mas eu declaro esse favor de Deus aumentando cada vez mais na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Glória a Deus. E falando em celebração, eu queria saber quem fez aniversário ou está fazendo aniversário hoje, de nascimento, novo nascimento, de casamento. Se você fez aniversário, nós queremos só um motivo para estar orando por você. Ninguém nasceu, ninguém casou. Ah, tem um João Paulo, rapaz. Glória a Deus. É o grande JP. Então vamos estender a sua mão em direção a Ele, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do João Paulo, Pai. Declaramos Ele avançando, Ele crescendo, Ele prosperando cada vez mais na vida dele, Pai, em nome de Jesus. Declaramos que essa nova estação será frutífera, transbordante, será completa. Declaramos, Pai, Ele provando um nível ainda maior do Teu cuidado, do Teu favor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que Ele venha prosperar em todas as áreas da vida dele, que Ele venha avançar e crescer cada vez mais no Senhor. É assim que nós cremos, é assim que nós declaramos sobre a vida dele, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para ele. Presente da nossa igreja. Parabéns, João Paulo. Fazendo alguns anos aí, né? Fica só entre a gente, vou falar não, tá bom? Glória a Deus. Gente, essa semana nós tivemos aí a nossa conferência profética. Quem estava aqui? Foi poderoso, não foi? Glória a Deus. Foi tempos de céus aqui na terra. Nós recebemos muito do Senhor. Nós temos um vídeo. Preste atenção para você ver um pouco do que aconteceu nesses dias aqui. Todos creem que Ele fará por completo. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Deus separou esses dias para trazer respostas claras para você. Deus separou esses dias para ampliar a tua visão. Eu ouço barulho nessa cidade de um povo santo, de um povo ungido, cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus. Cada promessa, cada profecia tendo sido falada, não sou eu fiel para cumprir, diz o Senhor.
liberados e você vai poder degustar um pouco da palavra que é ensinada no Rema, amém? Então, fica a dica, coloque na sua agenda, vai ser um tempo maravilhoso para nós, em nome de Jesus, amém? Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News, fique ligado na nossa programação. 25 de janeiro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem o início de uma nova turma do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Prepare-se para uma imersão no estudo do fim dos tempos, nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, com o pastor Fábio Henrique Ribeiro, professor de escatologia e especialista no assunto. Sabe, um crente que não aguarda a bendita esperança, ele não entendeu o que é o Evangelho. Nós precisamos sim aguardar a bendita esperança. Nós precisamos, irmãos, viver entendendo que a nossa vida não se resume às coisas que Deus pode nos dar. A nossa vida, ela precisa ter um fogo ardente, onde nós aguardamos aquilo que será o maior acontecimento da história da humanidade, o arrebatamento. Fevereiro é um mês muito especial. Vamos celebrar o aniversário da nossa igreja. É uma data muito especial para todos nós, por isso faremos uma grande festa. Então gera expectativa para o que Deus irá fazer no nosso meio. Mas nós também devemos entender que ainda assim, quando você andar amanhã para ir para o seu trabalho, você é uma candeia ambulante. Eu e você somos lamparinas ambulantes. É que a nossa liderança, ela se mantém em valores que está desde o começo. O crescimento não trouxe fascínio ao ponto de nós negociarmos princípios. Nós continuamos com as mesmas coisas. A gente ainda tem cheiro de começo.
você que ainda não é aluno graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 15% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra. Hoje queremos indicar o livro Honra Acima e Além, do autor Mark Hanks. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. A honra sempre lhe custará algo. Você pode respeitar com palavras, mas só pode honrar com atitudes. Neste livro você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo. Não apenas o significado e o valor da honra devem ser ensinados, mas também as bênçãos e recompensas que recebemos quando a praticamos. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Estamos atualizados referente às programações da nossa igreja, mas eu quero reforçar 2 delas. A primeira é sobre o discipulado. Amanhã iniciaremos mais uma turma, a primeira turma deste ano. Então amanhã nós teremos uma turma de discipulado às 19 horas aqui na igreja. Então se você ainda não fez o discipulado, você precisa fazer. O discipulado é importante para que você possa conhecer a visão, saber onde você está inserido, para que você possa afinar naquilo que realmente nós cremos, né? Para que você possa saber como é que funciona, o que a gente crê, como é que funciona a parte administrativa da igreja, como é que funciona a questão organizacional. Então o discipulado ele é importante para que você possa conhecer todos esses pontos, amém? Então se você não fez o discipulado, amanhã é a sua oportunidade. E você que já fez discipulado, mas não terminou, você também tem a oportunidade de estar finalizando nessa nova turma. Então você pode passar no nosso balcão de informações, realizar a sua inscrição, é totalmente gratuito, e estar aqui amanhã para receber um pouco dessa palavra em nome de Jesus, amém? E a outra é sobre o Rema. As matrículas do Rema estão abertas com 15% de desconto. Olha que benção. Então, se você ainda não fez o Rema, essa é a sua oportunidade. Não deixa passar. Começa o ano aí com essa palavra injetada na sua veia. Você vai estar aqui recebendo essa palavra que tem transformado vidas ao redor do mundo. Transformou a minha, transformou da minha família, transformou dentre outras famílias que você conhece. Com certeza você conhece alguém que foi transformado pelo Rema. Então, essa é a sua vez de você também ser transformado. Então, faça sua matrícula, aproveite esse desconto, venha receber essa palavra para que você possa viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida, amém? Então o Rema ele vai ser essa ferramenta que vai ajudar você a avançar, crescer e cumprir tudo aquilo que Deus tem preparado para você em nome de Jesus, certo? Então você pode estar passando ali ao final na nossa secretaria, fazendo a sua matrícula, né, e recebendo esse desconto especial. E você que já fez o Rema, já foi abençoado com essa palavra, seja um cooperador, abençoe uma pessoa que está precisando, uma pessoa
abençoe uma pessoa que está aí, pode estar ao seu lado. Você pode ser um canal de Deus aqui na terra para abençoar essa pessoa e ser participante da vida dela também ser transformada aqui neste lugar. Amém? Então você também pode passar em nossa secretaria e fazer a sua matrícula ou abençoar uma matrícula, certo? Então, estamos informados aí das nossas programações, dos avisos. Eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez aqui, a gente quer conhecer você. Eu queria que você levantasse a sua mão para que a gente possa lhe ver e lhe receber. Aleluia, todos de casa, né? Então vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Quem abriu, diga: Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Então, lá em Provérbios, capítulo 3, no versículo 9, a Bíblia nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, aqui nós recebemos a instrução do Senhor da maneira que nós devemos proceder em relação aos nossos dízimos, às nossas ofertas ao Senhor. Aqui ele fala que nós devemos honrar ao Senhor. Honrar significa dar valor, estimar. Então, quando nós honramos uma pessoa, nós estamos dizendo que ela tem um valor significativo para as nossas vidas. Então, essa é a oportunidade que nós temos de demonstrar esse amor ao Senhor, essa honra ao Senhor, da importância que Ele tem para as nossas vidas. Deus, Ele tem nos suprido de tudo quanto é parte, de todos os benefícios que nós precisamos para ter um sucesso aqui na terra. Deus, Ele tem provido. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, nós já somos abençoados pelo Senhor. Então, essa é uma maneira de nós reconhecermos, demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor e o reconhecimento por tudo aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Então nós precisamos demonstrar aquilo que a gente crê. Então quando nós estamos aqui devolvendo nossos dízimos e ofertando ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é nosso supridor e reconhecemos que o Senhor é mais importante do que o dinheiro que eu estou pegando. Então aqui é a forma, é o momento de nós reconhecermos o senhorio do Senhor sobre nossas vidas. Então nós precisamos fazer isso, e a gente cumprindo os princípios, as instruções que Deus colocou em nossas vidas. E quando nós cumprimos esses princípios, quando nós colocamos em prática, obedecemos ao Senhor, a Bíblia diz que algo acontece em nossas vidas. A provisão se manifesta, a abundância, a multiplicação se manifesta em nossas vidas. Aqui no versículo 10 ele diz que depois que nós honramos ao Senhor, a Bíblia diz que nossos celeiros irão encher, que nossos casas vão transbordar, ou seja, a multiplicação vai acontecer. Então a multiplicação, a provisão, ela se manifesta em nossas vidas, é uma consequência da honra que nós damos ao Senhor. Então esse é o momento que nós temos de honrar ao Senhor, de demonstrar a nossa gratidão e demonstrar o nosso amor ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Então com esse entendimento eu convido você a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta, para que nós possamos agora honrar ao Senhor e também adorarmos, porque os nossos dízimos, as nossas ofertas também é uma forma de adoração ao Senhor. Então, com esse entendimento, você pode separar seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer isso através de espécie, que está através dos envelopes, né, que está aí na sua cadeira, ou você pode fazer através do nosso Pix, que está aparecendo aqui no telão, a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, ou lá atrás, através das maquinetas de cartões, que as nossas tesoureiras estão ali, você pode se dirigir até lá e fazer através desse meio. Você que nos acompanha de casa, você tem a chave Pix, o QR Code, que você também pode estar fazendo e participando desse momento através desses métodos também, e honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Amém? Já separaram? Vocês estão aqui, gente? Porque vocês estavam tão quietos aí, eu fiquei assim, né? Será que só eu estou aqui? Mas vamos lá. Levante a sua mão se você for fazer através de algum outro meio ou seu envelope para que nós possamos orar. Pai, nós te rendemos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, que a tua boa mão está sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem nos suprido, Pai, de tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Pai, porque nós somos um sucesso por causa do Senhor. E nós queremos aqui demonstrar a nossa honra, a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado tão bem de nós. Obrigado porque o Senhor tem feito chegar grandes coisas em nossas mãos. E nós estamos aqui devolvendo nossos dízimos, ofertando ao Senhor com um coração grato,
com um coração que entende que através do Senhor que nós somos abençoados, cheios, e é que a multiplicação acontece em nossas vidas. Declaramos, Pai, esses dízimos multiplicando, essas ofertas multiplicando em sua totalidade, conforme a sua palavra diz, e declaramos, Pai, cada vez mais aumentando em nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, é assim que nós oramos e cremos. Amém e amém. Venha com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estou chegando, estou chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estou chegando, estou chegando. Um grande exército se levantou. Sinto o teu vento a soprar. Ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver, eu já posso ver, dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço o barulho, algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço o barulho, ouço o barulho, algo novo começou, uma nova porta se abriu. Ouço o barulho, ouço o barulho, ouço o barulho, ouço tambores, ouço o barulho, ouço o barulho, ouço o barulho de algo novo. Algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço o barulho, algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço o barulho, ouço o barulho, algo novo começou, uma nova porta se abriu. Ouço o barulho, ouço o barulho, algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço o barulho, ouço o barulho, ouço o barulho, ouço tambores. Algo novo começou. Ouço o barulho, ouço o barulho. Aleluia. Algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço o barulho,
vidas dia após dia. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem algo grande, algo poderoso. Sabemos que o Senhor deseja nos surpreender. Oh Pai, nós cremos no Seu poder operando nas nossas vidas, através da nossa vida. Nós oramos por uma nova estação, Senhor. Uma estação de crescimento, uma estação de rompimento, uma estação de milagres constantes, uma estação de posicionamento no nosso chamado, um posicionamento nessa cidade. Aleluia! Nós vamos marcar a vida das pessoas, Pai, desse lugar. A palavra da fé vai avançar. Nós vamos crescer no plano e no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Alcançaremos pessoas, milagres acontecerão através de nós. Em nome de Jesus. Oh Pai, nossos olhos vão contemplar o cumprimento de cada uma das profecias liberadas sobre essa igreja. Sobre cada igreja que está debaixo da supervisão da nossa igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós cremos no Espírito da fé, inundando esse lugar, inundando essa região. Não mais debaixo de relatórios naturais, de circunstâncias contrárias à palavra de Deus. Avanço é o que o Senhor tem para esse lugar. Crescimento é o que o Senhor tem para esse lugar. Muitas vidas sendo alcançadas. Um lugar próspero, um lugar abundante, um lugar de negócios inusitados, um lugar de negócios que prosperam e prosperam bem. É isso que o Senhor tem para essa cidade. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque nós não ficaremos cativos debaixo de relatórios naturais, de notas naturais. Não, nós ficaremos com aquilo que o Espírito da fé tem falado através de homens e mulheres de Deus. Um lugar próspero, uma terra abençoada, uma terra de um povo ungido, de um povo santo, de um povo temente ao Senhor, reverente à sua palavra. Aleluia! Que ama a sua palavra, que ama o seu Espírito. Aleluia! Muito obrigada, Senhor. Nós veremos cada um dos planos e dos projetos que o Senhor tem para esse lugar, Senhor, se cumprindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e render graças ao Senhor, porque vai se cumprir. Vai se cumprir na sua casa, meu irmão. Vai se cumprir na sua família. Vai se cumprir no seu ministério. Vai se cumprir nos seus negócios. Vai se cumprir onde você colocar as suas mãos. Vai se cumprir onde você colocar os seus pés. Onde você colocar o seu coração. Vai se cumprir, meu irmão. Vai se cumprir esse ano. Esse ano, mês após mês. Você vai ver se cumprindo. Você vai ver se cumprindo na sua casa. Aquilo que você tem declarado, aquilo que você tem crido, aquilo que você tem chamado à existência, vai se cumprir. Vai se cumprir na vida dos seus netos. Vai se cumprir nos seus negócios. Se prepare para você receber do Espírito de Deus estratégias. Se prepara para você avançar no seu chamado como nunca antes. Se prepara para portas abertas. Se prepara para o incomum. Se prepara para os milagres. Se prepara para o sobrenatural de Deus. Se prepara para você andar debaixo do poder de Deus. Se prepara para esse novo tempo, mês após mês, semana após semana. Boas notícias, milagres, dinheiro chegando. Pessoas que você tem crido para nascer de novo, nascendo de novo.
que você tem crido, que você tem influenciado. Ela recebendo Jesus e se tornando uma referência e um testemunho poderoso da palavra de Deus. Aleluia! E descerão sobre vós o Espírito de Deus. Os vossos velhos sonharão. Os jovens terão sonhos, visões. Já se cumpriu, meu irmão, essa profecia. O Espírito de Deus está sobre nós, nos capacitando para andar nessa terra como filhos de Deus. Você não é filho do diabo. Você é filho de Deus nessa terra. Você não é filho do diabo. Você é filho de Deus nessa terra. Você não vai viver escravo de doença. Você não vai viver escravo de problemas financeiros. Você não vai viver escravo das suas emoções, do seu passado, do seu histórico, daquilo que aconteceu, de onde você veio. Não! Tudo mudou quando você nasceu de novo. Tudo mudou quando você recebeu Jesus. Tudo mudou, tudo mudou. Uma nova vida. Uma vida influenciada pelo Espírito de Deus. Você é curado sim. Nenhuma doença, escuta isso, nenhuma doença que seja física, psicológica, emocional, eu não sei quais são os termos que se deve ser utilizado, mas tem alguém aqui nessa tarde precisando ouvir isso. Levante sua mão e receba. Você não é escravo de nenhum tipo de doença. Cristo já levou cada uma dessas doenças na cruz, no seu lugar e no meu lugar. Então você é sim curado. Você é livre de toda depressão. Você é livre de toda ansiedade. Você é livre de síndrome do pânico. Você é livre. Você é livre. Você não é escravo. Você é livre. Cristo te libertou. E a Bíblia diz: se o Filho do Homem nos libertar, se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente seremos livres. Você pode celebrar isso. Aleluia, nós somos livres. Nós somos livres. Por isso nós podemos celebrar. Aleluia! Nós somos curados. Eu sou curado. Eu sou curada. A vida de Deus está no meu corpo. A vida de Deus está em cada célula do seu corpo. Fluindo. Fluindo. Ei! Você pode celebrar. Oh! Eu ouço o barulho dos curados, dos prósperos, dos bem-aventurados. Ei, você é livre, você é livre, você é livre para celebrar o que o Senhor fez na sua vida. Aleluia, Ele já fez. Nós não estamos celebrando aquilo que o Senhor vai fazer. Nós estamos celebrando aquilo que Ele já fez. E a Bíblia diz, queridos, que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Nós éramos malditos. Nós estávamos afastados, separados de Deus por causa do pecado. Mas a Bíblia também diz, queridos, que Cristo se tornou maldito em nosso lugar. E um dia Ele disse: está pago. Oh, aleluia! A conta que eu não poderia pagar, a conexão com Deus de novo que eu não poderia fazer, a cura, queridos, das enfermidades, que por eu não ter uma aliança com o Senhor, operava no meu
partir do momento que eu recebi Jesus, é um direito meu desfrutar de saúde divina. É um direito seu. É um direito seu. E eu creio, queridos, que o poder de Deus está operando nesse lugar. Aleluia. Receba, creia, celebre. Você é curado. Você é próspero. Você é abençoado. A vida de Deus está em você, fluindo, fluindo, fluindo do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Pai, muito obrigada por essa tarde. Eu declaro, Senhor, os nossos corações sendo uma boa terra para receber a sua palavra. E nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Nós cremos, Senhor, que tudo aquilo que a sua palavra, que será liberada nessa tarde, vai encontrar um coração como um bom solo, uma terra fértil, e vai produzir os resultados nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Um povo que conhece o seu Deus, não teme o inimigo, fará proezas. Amém, queridos? Você pode se sentar, gente. Muito obrigada. Vocês são uma grande bênção. Cooperadores dos nossos ministérios, do nosso ministério. Graça e paz, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Salmos, no capítulo 1, versículo 1. Eu gosto muito desse texto. Salmos, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Queridos, esse texto, o salmista está dizendo que existe uma diferença entre o ímpio e o justo. Algo na nossa vida, queridos, foi transformado quando nós nascemos de novo, que nós recebemos Jesus. Nós não podemos carregar simplesmente o título de crentes evangélicos e isso não se evidenciar na nossa vida. Há uma evidência visível que vai ser vista pelo mundo, vai ser vista pela igreja, vai ser vista pelos santos, vai ser vista pelo Senhor, do resultado do novo nascimento nas nossas vidas. A Bíblia diz que existe, esse texto está falando que existe uma forma que o homem, aquele que conhece a palavra de Deus, vamos dizer assim, aquele que nasceu de novo, que ele se porta nessa terra. Existem 3 tipos de homem, o irmão Reagan fala bastante sobre isso. Existe o homem natural. Esse homem natural, queridos, que a Bíblia fala, que o irmão Reagan, ele explica nos seus livros de uma maneira, como o livro Crescendo Espiritualmente, de uma maneira mais clara para a nossa compreensão. Ele fala, existe o homem natural. O homem natural é aquele que não nasceu de novo. E a gente precisa saber disso. O homem natural, ele não é filho de Deus. Ele não tem uma aliança com Deus. Ele é uma criatura de Deus, mas ele não é filho de Deus. Ele não tem uma aliança. Portanto, ele vai andar conforme aquilo que ele pensa, aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, conforme a sua natureza. E a natureza que ele carrega não é uma natureza divina. Amém? Existe o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? É o homem que nasceu de novo. É o homem que recebeu Jesus e ele fez uma aliança com o Senhor consciente, crendo com o seu coração, confessando com a sua boca, recebendo Jesus como Senhor da sua vida. E a partir daquele momento ele fez uma aliança com o Senhor. E agora esse homem, ele
ouve a palavra, ele medita na palavra e ele pega todas as áreas da sua vida e busca viver conforme a palavra de Deus diz. Esse é o homem espiritual. Mas existe o homem carnal. Quem é o homem carnal? É aquele que nasceu de novo, ele recebeu Jesus, mas ele não renova a sua mente com a palavra de Deus. É um homem que tem uma aliança, mas ele não produz os frutos de alguém que tem uma aliança. Vamos citar um exemplo bem claro que você vai ser prático para você entender. Um homem ou uma mulher que é casado, mas que para todas as pessoas nos ciclos de amizades em que ele anda, não parece ser um homem casado ou uma mulher casada. Não parece que tem uma aliança, porque a vida dele ou dela não condiz de alguém que tem com uma aliança. E a gente precisa compreender isso, gente, primeiro, porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos Jesus, a Bíblia diz, você pode anotar, Colossenses 1,13 diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? Nós saímos desse lugar, nós saímos de debaixo do poder do diabo. E você vai entender por que eu estou falando isso. Porque quando nós recebemos Jesus, queridos, nós temos a responsabilidade de manifestar a Cristo por onde quer que a gente passe. Nós somos a resposta para esse lugar. Se um crente cheio da palavra, um crente, alguém que nasceu de novo, não for alguém que vai ter a resposta, que vai transformar a vida de alguém, o que poderá transformar a vida de uma pessoa? Você trabalha com alguém e lá aquela pessoa está padecendo de uma enfermidade, um problema de saúde. Você é crente, nasceu de novo, recebeu Jesus, congrega todos os domingos, às quintas-feiras. E aquela pessoa está padecendo, aquela pessoa está sofrendo, está gastando, está como uma mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz, queridos, que ela já tinha gastado tudo quanto tinha, ela já tinha feito tudo aquilo que naturalmente estava disposto, estava proposto para ela, as mãos dela, ao alcance dela, para ela desfrutar da cura, e a Bíblia diz que ela só ia a pior. E um dia ela ouviu falar de Jesus, e ela começou a dizer, se eu tão somente tocar nas vestes, eu sei que eu vou ser curada. Sabe através de quem que vão ouvir sobre Jesus? Através de mim, de você. Então essa pessoa que está no seu trabalho, ela precisa ouvir da sua boca. Deixa eu te dizer, Cristo não quer que você passe por essa enfermidade. Ele já levou essa enfermidade. E existe algo que pode acontecer na sua vida. Eu quero impor as mãos sobre você. É um princípio bíblico. E eu creio que o poder de Deus vai fluir através de mim e de você. Através de mim, Deus vai fluir com o poder dele para te alcançar. Para você ser curado. Você deseja que eu imponha as minhas mãos? Ou então você falar de Jesus e dizer, olha, Jesus já levou. Ele não quer que você padeça dessa enfermidade. Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você gaste tudo que você tem. E vendo que você vai de mal a pior. Eu creio naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós somos salvos. No pacote da salvação, tem, nesse presente, nesse pacote completo, tem algo chamado cura divina. Jesus já levou essas doenças e Ele quer que você desfrute de saúde divina. Ele quer que você ande curado. Mas sabe, gente, se eu não me posicionar, se você não se posicionar, onde quer que você esteja, as pessoas vão padecer. As pessoas vão morrer. Muitas delas vão para o inferno, porque a gente não se posiciona como um crente de verdade. Respondendo à expectativa de Deus. Porque se fosse só para a gente ser salvo, gente, quando a gente recebe Jesus, a gente sabe, é que qualquer pessoa que a gente der a oportunidade para dizer o que a palavra fez na sua vida. De onde Jesus te tirou. Em qual situação você estava. Qual era o seu contexto familiar, qual era o seu contexto financeiro, qual era o seu contexto emocional.
Qual era o contexto que você vivia quando você se encontrou com essa palavra? E você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Por mais novo que você seja na fé, você com certeza tem uma experiência com o Senhor. E se fosse somente para nós sermos salvos, gente, estava ótimo. Jesus já nos levava, a gente era arrebatado no momento, a gente já partia. Mas não, tem uma vida para a gente viver aqui, mas também tem vidas para serem alcançadas através de mim, de você. E eu preciso ter essa responsabilidade de não ser um homem carnal. Eu preciso ser alguém espiritual. Alguém espiritual, homem espiritual, não é aquele só que vem para o culto faz parte. É um princípio bíblico inegociável. É inegociável para Deus a gente congregar, gente. Hebreus, no capítulo 10, verso 25, você não precisa abrir, eu vou só citar. Diz o quê? Que a gente não deve deixar de congregar como é costume de alguns. E eu quero dizer uma característica do homem espiritual. Assim como um pai e uma mãe não deixam um filho selecionar os alimentos que ele vai comer, porque ele sabe que ele vai ficar deficiente se ele não comer de todos os tipos de nutrientes. Eu quero dizer para você, nós precisamos receber tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Um homem espiritual, ele não seleciona aquilo que ele vai receber da palavra de Deus. Eu recebo a parte da palavra que diz a respeito da salvação. Fui livre do inferno, glória a Deus. Mas esse negócio de cura, eu não creio muito. Eu acho que não é bem assim. Mas você só está achando assim porque você não está meditando na palavra. Porque a Bíblia diz, queridos, que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com autoridade e com poder, ao qual andou pela terra, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do... Se fosse da vontade de Deus que você andasse em enfermidade, Deus tinha enviado Jesus para curar alguém? Aleluia! Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É da vontade de Deus que a gente desfrute de saúde. Aleluia! Não, mas eu recebo aquilo que diz sobre cura, mas esse negócio de prosperidade, esse negócio de falar de dinheiro, esse negócio de aprender sobre dinheiro na igreja, eu não concordo muito com isso, não. Aí eu volto para outro texto, que Jesus disse aos discípulos de João Batista. Contexto. João Batista, no momento que Jesus vem para se batizar, o que é que ele diz? Vem aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Reconhecendo que Jesus era o Messias, o Cristo, o enviado, o ungido. Que ia perdoar todos o pecado de toda a humanidade e que ia trazer a salvação. Em determinado momento, o que que acontece? João Batista é preso. E quando ele está preso, ele manda perguntar através dos seus discípulos se Jesus era o Messias mesmo. Você vai já entender por que eu estou citando esse texto. O que que o texto diz? Vá lá e diga para ele. Os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres tem sido pregado o evangelho de Deus. Aleluia. Pobreza, queridos. Falta, escassez, nunca foi o projeto de Deus para a humanidade. Nunca foi. Nunca foi. Se um menino estiver na rua, num sinal pequenininho, e pedindo dinheiro, estiver sem blusa, todo maltratado, só de short, sem chinelo, sem nada. Ô tia, me dá aí R$1. Ô tia, me dá aí R$2. Qual é a primeira pergunta que você faz? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Porque você entende que o pai e uma mãe têm uma responsabilidade em suprir, em prover, em proteger, em cuidar. Por que que a gente pensa que o nosso pai, ele tem uma vida de falta para nós? Que ele quer mesmo te ensinar ou me ensinar com algumas dificuldades financeiras, que é para a gente botar a nossa alma no lugar. E prosperidade, queridos, é outro conceito
que muitas pessoas carregam de forma errada. Prosperidade está incluso sim a vida financeira, mas não é só isso. Aleluia. Uma das traduções para a palavra prosperidade é fazer uma boa viagem. Você não faz uma boa viagem precisando tomar um copo de água e você não ter R$5 para comprar uma água mineral. Aleluia. Da mesma forma, queridos, quando eu escolho aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do chamado. O chamado de Deus, queridos, falando diretamente para aqueles que carregam um dos 5 dons ministeriais. Você nasceu com esse chamado. Você nasceu com esse chamado. E é sua responsabilidade desenvolver, crescer e dar resposta ao Senhor. Sabe? Porque junto com o chamado vem o quê? As ferramentas. Existem dons do Espírito que se manifestam na sua vida. Que tem um chamado de apóstolo, um chamado de profeta, um chamado de evangelista, um chamado de pastor e mestre. Existem dons do Espírito que operam na sua vida. E que às vezes por sofismas, ou por não querer se posicionar, ou não querer, não sei, porque não quer. Não entra no chamado, não dá respostas ao chamado, não se posiciona naquilo que o Senhor lhe chamou. Às vezes nega o chamado. Por que quer? Porque tem algum sofisma ou porque acha que precisa ter algo a mais para cumprir o chamado de Deus. O que eu estou falando para você? Alguém que tem um chamado nos 5 dons, queridos, a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que Deus chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, existe uma finalidade. Promover o aperfeiçoamento e a edificação dos santos. Nós, como corpo de Cristo, nós só crescemos quando nos expomos às 5 unções. E quando você não dá resposta ao seu chamado, pode ser que Deus levante outro, levante. Mas existem pessoas que vão ser alcançadas através de você. Eu preciso da unção que você carrega. Aleluia. O homem espiritual, ele não seleciona aquilo que a palavra de Deus diz. Um homem espiritual não escolhe aquilo que a palavra de Deus diz. Não, eu não acho que... Às vezes nem conhece. Não é porque esse negócio de falar de dízimo, quando fala de dízimo, já arranha. Mas nós precisamos crescer espiritualmente, gente. Dízimo não pode ser um impeditivo para nós. O dízimo é um princípio, o dízimo é do Senhor. Nós somos bem ensinados. 10% de tudo aquilo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos. É o Senhor que te dá força. É o Senhor que te dá saúde. Você não está fazendo nenhuma força para respirar. Nem para botar oxigênio para dentro, nem para botar gás carbônico para fora. Até o movimento da respiração é involuntário. Quem criou foi Deus. Aleluia. 10% de tudo aquilo que o Senhor faz chegar nas suas mãos. Ah, minha irmã, mas é porque você não sabe. Se eu dizimar, a conta de luz não vai ser paga. Então você não conhece o Deus que provê. O Deus que abre portas. Precisamos crescer. Você pode ler o livro de Hebreus no capítulo 7. E ele fala que Abraão devolveu os dízimos. Se você precisa de um texto na Nova Aliança, esse texto está lá. Abraão devolveu o dízimo. Abraão devolveu o dízimo quando nem existia lei. Se você imagina que o dízimo é da antiga aliança, por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo está conduzindo. Amém? Nós estamos falando de homens espirituais. Homens e mulheres espirituais, posicionados na palavra, que acolhem a palavra de Deus, que aceitam aquilo que a Bíblia diz, que não selecionam texto, que não selecionam só aquilo que quer para si.
Então, Hebreus, no capítulo 7, fala que Abraão devolveu os dízimos quando voltava da matança dos reis. Ele devolveu o dízimo antes mesmo de existir lei. E a oferta, segundo os Coríntios, capítulo 9, verso 6, está lá, você não precisa abrir, eu estou só citando. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, a oferta a gente faz conforme aquilo que está proposto no nosso coração. É algo voluntário, eu não faço porque alguém está vendo, não faço porque vou ter retorno do Senhor, não faço porque eu estou constrangido, porque falaram, então vou ter que fazer, afinal de contas, não. Existe uma forma de nós vivermos, queridos, como crentes de verdade nessa terra. Amém? Homens espirituais, aqueles que carregam a verdade da palavra. E eu creio sim, gente, tem muita gente que diz aí por fora, no mundo, que não existe crente de verdade, que não existe crente que não seja corrupto, que não existe crente isso, crente aquilo, mas eu conheço sim homens e mulheres de Deus, que se posicionam na palavra de Deus, queridos, que andam na verdade, que não negociam os princípios, que honram seus casamentos, que são fiéis ao Senhor, que são fiéis à palavra, que subjugam a sua carne, que colocam o diabo no lugar dele, que não negociam princípios, não negociam a fidelidade ao Senhor. Existe sim, gente. Aleluia. A gente não faz mais parte das trevas. O nosso referencial agora é celestial. O homem espiritual tem como referência tudo aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Medite na palavra de Deus. Na antiga aliança, você vai ver vários textos que vão fazer referência a Cristo. A gente pode aprender com as histórias, com os posicionamentos, com a honra, com os princípios, com os acontecimentos. E aí a gente vai ver Jesus se movendo durante os evangelhos, como ele andou aqui na terra, como ele viveu, como ele se portou, os milagres que aconteceram, as palavras que ele liberou. Mas a gente vai ver nas cartas, queridos. A gente vai ver nas cartas mensagens endereçadas a nós que somos a igreja. Você pode ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, cada uma das cartas. Filipenses, Colossenses, cada uma delas, 1ª, 2ª e 3ª João. Você vai ver que existem princípios e direcionamentos para nós como cristãos, amém? Então agora a palavra de Deus para nós que nascemos de novo, antes de eu ler esse texto, o próximo texto, eu queria citar para vocês 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 15. Diz assim, você pode abrir a sua Bíblia? E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E no verso 17 completa, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você pode ter algum referencial do passado que possa estar te barrando de viver a nova vida que Cristo conquistou para você. Não fica se apegando aos pensamentos, às ideias, aos acontecimentos do passado, quando diz assim, não, mas é porque eu passei por isso. Não, mas é porque falaram isso. Não, mas é porque eu aprendi assim. O seu referencial não é mais o passado. O meu e o seu referencial agora é Cristo, é a palavra de Deus. Nós somos novas criaturas, queridos. Nós nascemos de novo, fomos selados pelo Espírito. O Espírito de Deus está dentro de nós. Nós podemos produzir cada um dos frutos. Há uma capacidade de Deus em nós para nós vivermos como filhos de Deus nessa terra. E nós podemos sim, queridos, cumprir aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Crescermos no conhecimento da palavra.
Não, mas você é porque você não sabe, eu não tenho força. Você não tinha quando você nasceu de novo. Ele é a sua força. Aleluia. Muitas vezes, queridos, no meio das muitas atividades, no meio das muitas responsabilidades, eu pensei, eu não vou conseguir. E eu deixava isso sair pela minha boca. Com muita coisa para fazer, eu ficava pensando, pronto, eu vou dormir 2 horas por noite agora para eu poder conseguir. Mas não, queridos, eu aprendi que existe um poder de Deus sobre a minha vida que me capacita para eu fazer mais em menos tempo. Em que Ele vai me dar estratégia, Ele vai me dar direção, Ele vai me dar sabedoria. Ele vai me conduzir. Eu parei de dizer que eu não vou conseguir e comecei a dizer, eu vou conseguir fazer além do que eu me propus a fazer nesse dia. Porque se nós considerarmos só o natural, queridos, nós vamos sucumbir. Nós não somos homens naturais que vivem pelo que veem, pelo que tocam ou pelo que sentem. Nós somos homens espirituais, nascemos de novo, recebemos uma fé do tipo de Deus. Ele nos deu. E nós podemos crescer em fé. E a nossa fé vai ser liberada com aquilo que a gente fala. Rapaz, eu nasci de novo. Acabou esse negócio de eu dizer que eu não consigo, que eu não posso, que eu não tenho, que eu não vou. Aleluia. Você está comigo? E a Bíblia diz, queridos, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. O Senhor está dizendo, já passaram. Quem eu era morreu em Cristo. Aquela velha criatura, aquela pessoa morreu. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. O Espírito de Deus está dentro de mim. Então agora, como uma nova criatura, queridos, a palavra vai ser o referencial para o meu casamento. A palavra vai ser o referencial para a criação dos meus filhos. A palavra vai ser o referencial para os meus negócios. A palavra vai ser o meu referencial para eu viver uma vida santa, justa, que glorifique o nome de Deus. Que o Senhor seja exaltado através daquilo que eu faço. Que eu seja um jovem santo, temente, fervoroso. Não é pecado, gente. Aleluia. Não está fora de moda, não. Aleluia. Muito pelo contrário. Quanto mais você gasta a sua juventude servindo ao Senhor e aprendendo aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, queridos, mais você está no centro da vontade de Deus. Não se preocupe, Deus está cuidando do seu futuro. Deus está cuidando de cada... E eu sei que na juventude a gente pensa muito. Ai, meu Deus, quando eu tiver com tantos anos. Ai, Senhor, sabe o que eu vou ter construído, o que eu vou ter feito, o que eu vou ter realizado. Você não precisa se preocupar com isso. Jesus arrebata a igreja amanhã e você lá preocupado com seus tantos anos. Não. Sirva ao Senhor, seja fiel hoje. Se consagre hoje. Seja temente ao Senhor hoje, acolha a palavra, medite na palavra. Quer ter uma vida de sucesso? É isso que Salmos 1, verso 1 diz. Ele diz, olha, não se detém nos conselhos, no caminho, não se senta com quem não concorda com o que você pensa, com o que você crê. Eu posso dizer mais, não se sente em rodas em que você não possa expressar a sua fé, que você não possa dar uma resposta alinhada à palavra de Deus. Um ambiente, amizades, um lugar, rodas que te inibem, que te intimidem, não cabe você. Isso pode sabotar a sua fé. Ele está dizendo aqui, o homem bem-aventurado, ele sabe quem ele ouve, ele sabe com quem ele caminha. Quando ele fala, não se senta na roda dos escarnecedores, ele está dizendo assim, porque a gente só se senta, gente, com quem a gente tem intimidade, com quem tem acesso à nossa vida. Ele está dizendo, olha, cuidado com o que você ouve, cuidado por onde você anda, cuidado com o que você está dando acesso. Mas do contrário, coloca o teu prazer na palavra, medita na palavra, acolhe a palavra de Deus.
No verso 3, eu gosto muito desse texto, porque ele diz, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. No devido tempo dá o seu fruto, traz resultados. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Siga esses conselhos que o salmista está dizendo. E ele diz assim, olha, e tudo quanto você for fazer vai ser bem-sucedido. Aqui está o segredo do sucesso. Diferente daquilo que está descrito em 1 Coríntios no capítulo 3, no verso 1, Paulo vai dizer aos irmãos, aqui ele está falando para a igreja, pessoas que fizeram uma aliança com o Senhor. Aí ele diz assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Aqui ele não está falando de pessoas do mundo, pessoas que não têm uma aliança. Ele está falando para pessoas que nasceram de novo. Ele está dizendo assim, eu queria falar com vocês como a espirituais, como a crianças, mas como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aleluia. A expectativa de Deus, queridos, é que a gente ande na palavra, que a gente cumpra os princípios e que a gente manifeste o reino de Deus, que a gente seja aquilo que a palavra diz, cartas vivas. A Bíblia diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe para quem que o mundo tem que correr quando precisar de uma oração? Para mim e para você. Quando as pessoas estiverem desesperadas, elas precisam correr para mim e para você, que conhecemos a palavra. Como corriam para Jesus? Eles sabiam que Jesus ia ter aquilo que eles precisavam. Tiago, no capítulo 1, verso 21, para a gente finalizar. Aleluia. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A renovação da nossa mente, queridos, para nós cumprirmos o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, é um passo inegociável. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Nós precisamos colocar a palavra no bom depósito. Nós precisamos ter a palavra no nosso coração e na nossa boca. Os nossos pensamentos, as nossas ideias, aquilo que a gente acha precisa ser lavado pela palavra de Deus. E a gente tira. Nós podemos tirar. Nós não podemos impedir, como o irmão Reagan diz, não podemos impedir que um pensamento passe pela nossa cabeça. Chegou um pensamento de morte, de sofrimento, um pensamento de dor, um pensamento que possa nos trazer algum tipo de ansiedade. O pensamento vem, mas eu posso abrir mão desse pensamento com a palavra de Deus. E o que é que eu vou fazer? Vou falar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu não preciso andar ansiosa por coisa alguma. Nem por aquilo que eu vou vestir, nem por aquilo que eu vou comer. Antes, a Bíblia diz também que eu preciso apresentar as minhas petições diante de Deus. E eu vou render graças ao Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de cada uma das minhas necessidades. E se eu sei que Ele me ouviu, eu vou só render graças. Pai, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está cuidando do meu amanhã. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha casa, da minha família. Eu não vou andar preocupado com nada, porque se o Senhor veste os lírios dos campos e o Senhor alimenta as aves, assim eu sei que o Senhor tem cuidado de mim muito melhor. Porque eu sou sua filha, eu tenho uma aliança. E o pensamento vem e eu lanço fora o pensamento. Pai, muito obrigada, porque o Senhor está cuidando do meu amanhã. O meu futuro está intacto. Eu não preciso me preocupar com nada, Senhor. Eu vou deitar e eu vou dormir, porque eu sei que enquanto eu durmo, o Senhor está trabalhando em meu favor.
O que eu estou mostrando para você é um exemplo prático de como você precisa encher o seu bom depósito, encher o seu coração com a palavra de Deus e liberá-lo. Porque só a palavra, como está lá em Mateus, no capítulo 7, verso 24. Eu disse que era o último versículo, mas agora é o último mesmo, viu? Jesus falou sobre o homem sábio e o nécio. E ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Por que eu quis ler esse texto? Dificuldade vem para a casa de todo mundo. Dias difíceis passa para a casa de cada uma das pessoas que estão aqui. Mas sabe, o que vai fazer com que a nossa casa permaneça de pé diante dos dias difíceis é o quanto da palavra nós estamos firmados. A palavra precisa ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Ela precisa ser a rocha sólida na qual nós estamos bem firmados. E não importa o vento que o diabo possa soprar, não importa as circunstâncias que ele possa tramar, eu não temo o inimigo, porque ele é um inimigo vencido. Eu estou guardada debaixo da poderosa mão do Senhor. Aleluia. Eu vi um homem de Deus falar algo esses dias e eu achei incrível. E é isso mesmo. Sempre que algo se levantar para sabotar de alguma forma a nossa fé, a gente precisa ter uma resposta pronta. E ele precisava de um determinado suprimento, ele precisa de um determinado suprimento para realizar algo. E aí, quando nós estávamos conversando sobre isso, ele disse assim, o Senhor foi comigo quando eu precisei em determinado tempo. Em cada uma das vezes que eu precisei, o Senhor me supriu e será assim novamente. É isso que precisa estar no nosso coração e na nossa boca, queridos, é uma resposta de fé inspirada na palavra de Deus. Amém? Eu sei que o Senhor vai cumprir cada uma das suas palavras nas nossas vidas, queridos. Eu queria que você ficasse de pé, nós já estamos encerrando. Creia mesmo naquilo que a palavra de Deus diz, em Marcos 11, 23, 24. Creia no seu coração, confesse com a sua boca. Creia naquilo que Cristo conquistou para você. Declare mesmo aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Você é abençoado com toda sorte de bênção. Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, queridos. Como é que Ele não vai nos dar qualquer outra coisa? Se Ele não nos negou Jesus. Amém. Eu gostaria de saber nessa tarde se existe alguém aqui que deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida. Se você está aqui e você ainda não fez uma aliança com o Senhor, você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida e você deseja fazer isso hoje, levante sua mão, a gente quer orar com você. Há alguém? Alguém que já recebeu Jesus, andou nos caminhos do Senhor, mas que deseja se reconciliar nessa tarde. Se afastou por algum motivo, mas sabe, o Senhor espera o seu retorno. O Senhor espera a sua volta. Tem alguém que deseja se reconciliar? Todos salvos? Aleluia. Há alguém aqui nessa tarde que deseja receber o batismo no Espírito Santo com evidência bíblica de orar em outras línguas? Você já recebeu Jesus. Mas existe uma ferramenta poderosa chamada batismo no Espírito Santo que você recebe da mesma forma que recebeu Jesus. E você vai sair daqui ainda mais fervoroso, cheio do Espírito. Tem alguém que deseja receber o batismo? Há alguém aqui nessa tarde que deseja receber imposição de mãos e ser curado, para sair daqui curado. Jesus já levou todas as doenças. Se você está com alguma dor, alguma enfermidade, ou recebeu algum diagnóstico, e deseja sair daqui livre de todo esse mal, eu vou orar por você, vou impor as mãos sobre você, você vai sair daqui curado. Há alguém? Todos salvos, cheios, curados. Você pode levantar as suas mãos para eu orar por você? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa tarde.
poderosa. Obrigada pela sua palavra, Senhor, que é a verdade imutável sobre as nossas vidas. Eu declaro, Senhor, cada um dos meus irmãos crescendo, avançando e prosperando, Senhor, nos seus caminhos. Eu declaro, Senhor, eles despertando para cumprir o seu chamado. Eu declaro em nome de Jesus, eles crescendo espiritualmente. Eu declaro, Senhor, avanço na vida de cada um deles. Um desejo intenso pela palavra do Senhor. E eu declaro, Senhor, que nenhum dos seus planos serão frustrados. Eu creio em cada um dos planos do diabo frustrados. E os meus irmãos vivendo aquilo que o Senhor projetou para a vida deles. Em nome de Jesus. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Queridos, estamos encerrando o nosso culto, mas antes disso eu queria fazer algumas indicações literárias. E a primeira delas é A Palavra Irresistível de Deus, de Kenneth W. Hagin, um livro maravilhoso para que você possa realmente tomar uma consciência dessa palavra poderosa. Outro livro maravilhoso, Crescendo Espiritualmente, Kenneth Hagin, um livro que todo crente precisa ler para avançar e crescer no Senhor. E Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. Então, esses 3 livros estão ali no nosso Verbo Shop. Você pode passar a adquirir um deles, ou os 3, ou qualquer outra literatura que você se agradar. Lá nós temos inúmeras, inclusive tem lançamentos que você também pode estar adquirindo. Amém? Nosso Verbo Café também está funcionando, hoje está sendo promovido pelo Diaconato, então você pode passar lá, abençoar esse departamento e também ser abençoado com um lanche maravilhoso. Lembrando que amanhã nós teremos o início da turma do discipulado às 19 horas, então você está convidado para estar aqui. Se você não fez a sua inscrição ainda, você pode passar no nosso balcão de informações, realizar a sua inscrição, é totalmente gratuita, e estar aqui amanhã para iniciar nessa nova turma. E as matrículas do Rema estão abertas com 15% de desconto. Você pode passar na secretaria, fazer a sua matrícula e viver a plenitude que Deus tem para você nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Para os nossos visitantes, ali atrás nós temos a nossa equipe que está acenando. Se você chegou, já pode se dirigir lá juntamente já com eles. E você que trouxe o visitante, pode ir junto com eles para eles não ficarem deslocados. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto. Então, vão na graça e na paz, sejam abençoados na parte dessa palavra. Uma semana extraordinária, uma semana magnífica, uma semana cheia de favores de Deus sobre a sua vida. E como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar com boas notícias. Então, gere expectativas, fica ligado que Deus vai fazer grandes coisas nessa semana na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, vão na graça e na paz, sejam abençoados.